Aleluias. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Você que nos ouve também, amigo ouvinte, com uma boa noite de salvação. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aqui no bairro de Jabaquara, em São Paulo. Hoje estamos cultuando ao Senhor, juntamente com os jovens e adolescentes do nosso ministério. Iniciamos o nosso culto um pouco mais cedo, com alguns irmãos que já estão aqui presentes, por meio de inscrição. E estaremos agora dando continuidade ao culto. Estaremos ouvindo a jovem Priscila com louvor. E depois estaremos entrando na palavra do Senhor também. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Vou louvar a Deus com um hino que tem por título Posso Clamar. Eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. Às vezes até parece que o nosso barco não vai chegar no destino. Mas eu quero dizer que se você clamar com fé, o vento pode soprar, o barco pode balançar, pode parecer que ele vai até virar, mas ele não vai. Amém? Os irmãos que conhecerem podem adorar a Deus comigo. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho
Aleluias. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Você que está em casa, que ainda não curtiu, que não compartilhou essa transmissão, já encaminhe para aquele amigo, para aquele familiar que precisa ouvir, aleluias, do amor de Jesus nessa noite. Já convido o irmão Paulinho, diácono Paulo, líder dos jovens e dos adolescentes. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença nós nos apresentamos mais uma vez, Senhor, nessa noite. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha usar o Teu Filho poderosamente, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Prepara os nossos corações, prepara os nossos ouvidos, Senhor, para que venhamos ouvir não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Sê conosco nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Aqueles que nos acompanham também, que Deus os abençoe. Deus, nesta noite, já falou de forma maravilhosa aos nossos corações. E creio que continuará falando por sua misericórdia e bondade. Convido os irmãos para ler um texto, Mateus, capítulo de número 24. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. De Deus muito firme são as promessas. Diz assim o texto: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Louvado seja o nome de Jesus. Quem disse estas palavras foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Já caminhando aqui nesse contexto para o fim do seu ministério na terra, a poucos instantes da sua crucificação e do momento em que ele na cruz do Calvário compraria a nossa salvação, ele então passa a orientar os seus discípulos. E no início do capítulo 24, os discípulos interrogam ele em particular, perguntando: Senhor, quando se dará estas coisas? Quando isso acontecerá? Quais os sinais que nós veremos antes destas coisas acontecerem? Então Cristo passa
a narrar para eles algumas situações. E fala, olha, vocês ouvirão sobre guerra, rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Acautelai-vos, ainda não é o fim. Mas vocês ouvirão também sobre fome, pestes, calamidades, epidemias. Acautelai-vos, ainda não é o fim. Vocês ouvirão sobre traições, irmão traindo irmão, pai traindo filho, filho contra o pai. Aparecerão também falsos cristos e falsos profetas, mas ainda não é o fim. E então ele diz aos seus discípulos assim, sabe quando vocês olham a figueira e os seus ramos já estão se renovando e a folha já fica verdinha? Aquilo significa, aponta, indica que o verão está chegando. E quando vocês ouvirem destas coisas que eu tenho dito a vocês, isso vai indicar, isso vai mostrar para vocês, vai ser um alerta de que aquele dia está chegando, está às portas. E ao ler esse texto e esta passagem, nós acabamos como que nos identificando, vendo alguns desses acontecimentos que ele predisse já nos dias de hoje. Basta ligar a televisão, acessar o celular ou ler um jornal, que nós vamos comparar com o texto e falar, espera aí, estas coisas já estão acontecendo. Estas coisas já estão acontecendo em nossos dias. E eu preciso dizer para você que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja. É momento de nos ajudarmos, de incentivar uns aos outros, não para não. Não desiste no caminho não, aquele dia está próximo. Ele está voltando, Ele virá, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Já ouvimos aqui nesta noite que Ele é fiel. Já louvamos aqui nesta noite que Ele virá buscar a sua igreja. E nós precisamos estar atentos, porque os sinais estão se cumprindo. E nós precisamos falar deste dia, porque o Evangelho, como foi falado no domingo passado, precisa ser apresentado ele no todo. Precisa ser apresentado ele de forma completa. Não podemos fracionar, não podemos reduzir o Evangelho apenas para a solução dos problemas que vivemos aqui nesta terra. Precisamos da bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de que o Senhor venha nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Isso é legítimo. É bom que seja assim, carecemos disso. Mas o Evangelho, ele é completo. O Evangelho, a nossa confissão de fé ainda diz: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Precisamos pregar e ensinar, inclusive para os nossos jovens e adolescentes, um evangelho completo. Um evangelho que alcança o homem caído, o homem sem perspectiva, o homem sem esperança, o homem completamente atolado em seus pecados, e ele restaura por completo. O Evangelho faz isso.
Eu sou prova disso, vocês são prova disso. O Evangelho, ele alcança todas as áreas da vida do homem. De maneira que aquele que não tinha mais esperança, ele passa a ter esperança. Aquele que via o seu lar se desmanchando, se desfazendo, ele começa a ver uma restauração na sua vida e na sua família. Aquele que não tinha uma perspectiva, uma esperança de futuro, ele passa a ter essa esperança. Isso o Evangelho faz. E é motivo de glorificarmos o nome do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho faz isso. O Evangelho, depois ele pega esse homem, então, restaurado, essa mulher restaurada, e ele reveste de poder. Ele acrescenta valor espiritual, ele dá dons, ele capacita. E então aquela pessoa passa a ser usada como um instrumento nas mãos do Senhor. O Evangelho também faz isso. E muitas vezes nós nos surpreendemos, porque outrora aquele que andava caído hoje está de pé glorificando a Deus. Aquele que andava nos caminhos tortuosos, hoje está falando da palavra de Deus, está entregando um panfleto, está fazendo uma oração. O Evangelho faz isso. E até nós ficamos confundidos com isso. Mas Paulo também vai dizer que é assim mesmo, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolhe as coisas que não são para confundir as que são. O Evangelho faz isso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós não podemos parar por aí, irmãos. O Evangelho também é promessa de Deus para nos levar para um lugar muito melhor. O Evangelho também é a promessa de que Ele voltará para buscar a sua igreja. João, capítulo de número 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei, buscarei vocês para mim mesmo. Evangelho também é salvação de almas, é vida eterna. E como Gustavo falou aqui, é a esperança que nós temos, de que aquele que está chorando, um dia toda lágrima será enxugada do seu rosto. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Jesus vai levar a sua igreja e nós precisamos estar atentos. Louvado seja o nome de Jesus. E o texto diz assim, que nós lemos: porém, aquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aquele dia e hora, ninguém sabe. E Jesus vai dizer assim: e como foi nos dias de Noé? E como foi nos dias de Noé? O que Jesus está dizendo? Porque aqui no texto não mostra ele falando a respeito dos pecados daqueles que viveram na época de Noé. A intenção de Jesus aqui, ainda que saibamos que a geração estava corrompida, porque Gênesis 6 diz que estava, o que Jesus diz que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nada de errado nisso. Problema nenhum nisso. Muito pelo contrário, coisas até incentivadas e ensinadas pela própria Escritura.
Então, onde é que está o problema aqui? O que Jesus está querendo dizer para nós nesta noite? É que estas coisas legítimas que eles faziam, deixaram eles desapercebidos do que estava acontecendo. Eles viveram a sua vida, eles compravam, vendiam, cumpriam os seus compromissos, e Noé construindo a arca. Eles casavam, se davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam festa, e Noé construindo a arca. E não é diferente nos dias de hoje. Tem muita gente desapercebida daquilo que Deus está fazendo. E ouvimos, mas eu não tenho tempo para isso ainda não. Ainda não é o meu tempo de voltar para a igreja, ainda não. Ainda não é tempo de assumir o meu compromisso, ainda não. Tenho muito por fazer. Muito por fazer. E a igreja pregando o evangelho. E muitos se ocupando e vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo, mas a igreja pregando o evangelho. E o problema maior disso aqui é que Jesus ele vai dizer que teve um limite. Chegou até um ponto. Qual foi o ponto? Até o dia em que Noé entrou na arca. Sabe o que isso ensina para mim e para nós nesta noite? É que um dia a porta será fechada. Um dia, ainda que seja uma parte que muitas vezes nós não gostamos de falar, mas é a verdade, precisa ser dita. Depois que Noé entrou na arca, Gênesis está escrito que o próprio Deus fechou a porta e toda alma vivente pereceu. Todos aqueles que estavam fora pereceram. O aviso de Deus para nós nesta noite é que existe um tempo, até o dia em que Noé entrou na arca. Mas que dia é esse? Não sei. O texto diz que ninguém sabe, mas por certo ele virá. E nós precisamos estar vigilantes. E nós precisamos ter azeite na botija, porque ele virá e a porta será fechada. Até o dia em que Noé entrou na arca. Não foi Noé que fechou a porta. Ele construiu a arca. Nós pregamos o evangelho. Nós anunciamos. E aqueles que não estão dando ouvido, haverá um dia que a porta será fechada. A parábola das 10 virgens nos ensina isso. Nos diz isso. Existiam 10 virgens, donzelas. As 10 esperando o noivo. As 10 trazendo as suas lâmpadas. E até aqui diferença nenhuma. Diferença nenhuma. O texto diz que tardou o noivo. O noivo tardou. E as 10 dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um brado: eis que vem o noivo. Eis que o noivo aí está, ele chegou. E aí apareceu a diferença. Porque 5 prudentes tinham levado azeite de sobra. E as outras 5 a lâmpada já estava apagando. A lâmpada já estava apagando e elas precisaram sair para comprar mais. E quando voltou, a porta estava fechada. Nós não sabemos em que dia se dará estas coisas. Nós não sabemos quando ele virá. O que eu posso dizer é que ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ainda que este tipo de mensagem pareça estar em desuso, já não é mais tão popular, não tem problema. Pedro já passou por isso lá na época dele.
quando ele foi questionado, quando se darão estas coisas? Que desde os nossos pais dormiram, as coisas continuam do mesmo jeito. E Pedro fala assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não tarda a sua promessa, antes ele quer que todos se salvem. Hebreus vai dizer que depois de termos feito a vontade de Deus, é necessário ter paciência para alcançar as promessas, porque ainda há um poucochinho de tempo. E o que há de vir, virá para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um poucochinho de tempo. E não perceberam, versículo 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Muitos pereceram naquele dia, mas Noé se salvou, ele e a sua família. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E aí Jesus diz assim, mas considerai isto. Precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e ele não deixaria que a sua casa fosse roubada. Vigiar não é uma das coisas que fazemos de melhor. Por natureza, o homem, ele não é muito bom nesse aspecto. Até vigia no começo. Até fica atento no começo, mas demorando um pouquinho, a tendência é baixar a guarda. A tendência é deixar a coisa um pouquinho mais... Foi assim com Pedro. São Mateus capítulo 26, Jesus já perturbado em espírito por conta da sua crucificação, ele levou Pedro, Tiago e João e falou, olha, vigiai aqui comigo um pouco, e eu vou ali orar. E ele orou por 1 hora, pedindo para que Deus passasse esse cálice. E quando ele voltou, ele os encontrou dormindo. E o texto diz que ele se dirigiu a Pedro e falou assim, mas nem por 1 hora você conseguiu vigiar? Mas nem por 1 hora. E o texto diz que ele voltou e orou mais um tempo. E voltou a segunda vez, eles estavam dormindo de novo. Irmãos, precisamos estar vigilantes, porque não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Não podemos estar dormindo. É tempo de nos ajudar, de nos incentivar, porque Cristo está para buscar a sua igreja. Aquele que está parando pelo caminho, a gente precisa ir lá e dar a mão. Falou, levanta, anda só mais um pouquinho, um poucochinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. É tempo de nos despertarmos. É tempo de perdoar o seu irmão, é tempo. É tempo de deixar isso de lado e entender como foi lido aqui. Se nós não tivermos amor, meus irmãos, o que adianta os dons que nós temos? É tempo de se santificar. É tempo de ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E talvez alguns digam, isso aí já não serve mais, faz muito tempo que eu ouço isso, é verdade. Alguns têm por tardia, mas eu creio, Jesus voltará. Esse é o motivo que eu estou aqui, esse é o motivo que você está aqui. Sabe por que você não parou? Porque você sabe que a tua cidade não é essa, mas é celestial.
Você sabe que não é aqui, aqui é só um pedacinho. Nós precisamos ir até o fim. E aqueles que creem em Jesus aguardam a sua vinda. Semana passada, na oração do pastor, para encerrar o culto, ele orou assim: ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Paulo, quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo, o último livro que ele escreve, depois de ter cumprido um ministério fantástico, ele está preso, idoso e aguardando a morte. E aí ele diz assim: já estou para ser oferecido por sacrifício de aspersão, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. É combate, irmão. Não adianta, é luta mesmo. Às vezes você fala, mas está tão difícil, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, é luta mesmo. É luta, é na dificuldade mesmo. É luta, é prova, mas você vai ser vencedor em nome de Jesus. Acabei a carreira. E aí fica bom, porque não adianta parar no meio, não. A carreira é para ir até o fim. Para Daniel a mensagem foi assim, ó: tu, porém, vai até o fim. É até o fim, irmão, não para no meio do caminho, não. Não fica olhando para o lado, não, olha para Jesus. Autor e consumador da sua fé. O começo e o fim da sua fé, olha para Jesus. Guardei a fé. Guardei a fé. Por quê? Porque vão tentar roubar ela de você. Porque vão tentar desacreditar você. Porque vão falar que já faz muito tempo essa promessa aí. Isso não é mais para você, não. Fica firme, irmão. Fica no teu lugar um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá. Aleluia. E canta lá, lá. Guarda a fé. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Se o pai de família soubesse, ninguém arrombava a sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Paulo vai dizer assim, e às vezes a gente não lê esse versículo, mas tem uma promessa incrível. Ele fala assim, ó: desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem. É luta aqui nessa terra, é luta. Mas haverá um dia que toda lágrima será enxugada dos olhos. Haverá um dia que Ele vai falar para a sua igreja: vinde, benditos de meu Pai. Haverá um dia que não haverá mais Covid, maldade, impiedade. Tem muita gente chorando, tem muita gente triste, tem muita gente que se separou do seu ente querido. Tem muita gente sofrendo, tem, mas vai haver um dia, irmão. E nós esperamos por esse dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Vem buscar a sua igreja, Senhor, nós esperamos. Louvado seja o nome do Senhor, vigiai. E como é que vigia, irmão? O que é vigiar? É estar atento, acordado, desperto,
tomando cuidado, preservando o que ganhou, guardando a sua casa, a sua família. É estar sóbrio, porque Jesus vai voltar. E a nossa esperança não é vã no Senhor. E canta lá, se anda lá. E Paulo ainda diz assim, que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Fica firme, irmão. A mensagem é vigia. O dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Então o nosso papel é estar desperto, atentos, vivos, pregando o Evangelho. Porque nós não queremos nenhum dos nossos do lado de fora, não. Nós queremos que todos se salvem. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E que Deus continue falando aos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus, nosso Senhor. Meus prezados irmãos, nós estamos indo para o encerramento desse culto. Só quero aproveitar esse minuto agora, enquanto os nossos irmãos ainda estão conectados, relembrá-los que recentemente o Senhor Deus trouxe a nós todos uma palavra que falava sobre o embaraço que leva ao tropeço e que, por conseguinte, leva à queda, que é o pecado. O pecado é aquele momento em que a ferida está inflamada, e dói muito. Enquanto não tirar a infecção, a inflamação, o machucado dói. É uma dor constante. Estou dizendo isso porque, se o Senhor Deus permitir, quero te convidar para estar conosco na terça-feira, culto de doutrina bíblica. E o tema é muito simples, e eu vou dizer agora: vai doer, mas vai sarar. A mensagem é essa: vai doer. Porque mexer em área inflamada dói. E dói muito, mas vai sarar. E talvez alguém possa perguntar: não, mas não está doendo nada, não estou sentindo dor nenhuma. Cuidado, que o embaraço vai levar ao tropeço, e o tropeço à queda. E se infeccionar, você precisa da palavra que o Senhor vai nos dar. Porque vai doer. Já aviso de antemão. Porque às vezes o paciente pergunta para o médico: vai doer? É a pergunta que não quer calar. Vai. Então não vou omitir não. Mas a palavra de Deus, ela cura. Ela sara. Ela desinfecciona, ela desinflama, ela restaura por completo. Você que está aqui, você que está em casa, curve a sua cabeça. Nós vamos orar agora. Após a oração, nós encerraremos essa transmissão. Temos uma parte a cumprir presencialmente ainda. Amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, te louvar por tudo que nós recebemos nessa noite e apresentamos a ti também. Louvamos a ti pela tua maravilhosa palavra, pelos louvores que aqui foram entoados, pelos testemunhos, Senhor, pela gratidão, por tudo, absolutamente tudo. Senhor, nos dê uma semana que possamos, pela tua misericórdia, sermos dirigidos pelo teu Santo Espírito. Conduza-nos em tudo, Senhor, para que o teu nome continue sempre sendo engrandecido e glorificado em nossas vidas. Senhor Deus, desperta-nos como a tua palavra nos chamou à responsabilidade hoje. Que possamos estar acordados, Senhor, e não dormindo.
Senhor, nos desperta para fazer a tua obra enquanto é dia, enquanto é tempo. Nós, Senhor, apresentamos a nossa família em tuas mãos. Que o Senhor possa continuar cuidando da nossa família como tem cuidado até aqui. E as tuas misericórdias sempre nos alcançando, nos ajudando, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.